Ok, pessoal, já de volta. Deixa eu ver aqui os comentários aqui. Pessoal já participando com a gente. Inclusive tem recado aqui pro Ricardo. Deixa eu ver quem é. Espera que fechou meu telefone aqui. Márcio Danilo está nos Emirados Árabes. Aliás, Márcio, me dá notícia, tá? Eu sei que vocês estão um pouco longe, né? Sei que tem libaneses e brasileiros chegando aí nos Emirados, né? Onde você está aí, na capital. E me dá notícia como é que vocês estão aí, você e a Marcela. E, Márcio, outra coisa, eu vou usar a televisão para isso. Final de semana eu tô mandando dinheiro para você. Aliás, para a Marcela, não é para você, não. Márcio Danilo, ele é professor, é pastor, mora lá nos Emirados Árabes. Ah, legal. É professor de lá e a esposa dele também trabalha numa empresa muito grande lá, são daqui de Teresópolis. Legal. E é um grande amigo que eu tenho, um irmão que a vida está me dando aí, que Deus me deu. E está botando aqui, bom dia, obrigado, doutor Ricardo, por nos dar a luz política para todos os teresopolitanos. Ah, eu que agradeço. Aí. Rui Torres assistindo a gente, Ana Maria, acabar com lixão, saneamento, político para a cidade. Luiz Iate, bom dia. Marcelo Marinho, bom dia. Renata Caldas, Renatinha, bom dia. Arthur Nekemi, bom dia. Que isso? Aí eu não sei o que você está falando. Anderson, não posso falar isso aqui. Não posso falar também. Não tem como, né? Aí na rede social você pode botar, mas aqui não. Então, bom, a gente estava com os números aqui, mas eu deixei aqui a pergunta e falei sobre rede social, né? A importância da rede social e o perigo da rede social para você não usar e não prestar atenção e olhar muito bem o que são as redes sociais e os fake news. Isso tem acontecido muito na eleição e a tendência, inclusive, nesses últimos dias é crescer. Por que a tendência é crescer? Primeiro, porque você tem muito eleitor que só vai decidir realmente no dia. Tá? Isso a gente tem visto nas últimas eleições, isso tem acontecido muito, a decisão do eleitor acontecer no dia da eleição. E aí, por conta disso, é a hora de você jogar muita informação na internet, nas redes sociais, muita fake news, porque você não consegue, o candidato que estiver sofrendo com a fake news, por exemplo, estiver sendo prejudicado, ele, por mais que ele tenha alguns mecanismos jurídicos para isso, tipo pedir em comunicar na Justiça Eleitoral, o tempo é muito curto. Então, o estrago já foi feito e não tem como reverter. Né? Infelizmente, é a semana que mais vai aparecer fake news. E aí, o que você, eleitor, tem que fazer? Você tem que saber o que é fake news e o que não é. Você tem que investigar, você tem que pesquisar. Recebeu aquilo? Primeira coisa, não compartilhe antes de você saber de fato o que é aquilo ali. Por quê? A fake news pode até ter alguma informação ali que parcialmente seja verdadeira, mas o contexto que está sendo colocado ali não é falso, com a ideia de prejudicar um candidato. Isso vai acontecer, já vem acontecendo ao longo da campanha, e nesses últimos dias isso vai acontecer demais. No Brasil inteiro, aqui em Teresópolis não vai ser diferente. E você, eleitor, precisa analisar e ver se realmente aquilo ali é real ou se não é. Te garanto que a maior parte das informações que você vai receber nesses últimos dias será de fake news. Então, muito cuidado no que você vai acessar, no que você vai receber ali no seu celular. Ricardo, sem pretensão nenhuma da minha parte, mas se não der na TV Diário, se não tiver na TV Diário, é porque o fato não está acontecendo. É verdade. Se não der, mentira. Se você tiver alguma dúvida, liga na TV Diário. Você vai ver na Targinha, você vai ver no noticiário, vai ver nos nossos programas. Se não tiver na TV Diário, é papo furado. É verdade, é mesmo. Porque a gente está tendo muito cuidado e trabalhando muito. Muito. Isso a imprensa séria ajuda muito nesse processo. Porque vai aparecer. Se for notícia real, a imprensa vai divulgar. Se não for, com certeza é fake news, com certeza. O segundo turno em São Paulo e no Rio de Janeiro, obviamente, já tem data marcada, né? O segundo turno em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Teresópolis, Ricardo, quando será o segundo turno? Não tem, nós não temos segundo turno. Independente dos resultados, nós não temos. Por quê? Porque a lei ela diz que só vai ter direito, né? Só pode ter segundo turno nos municípios que tiverem 200 mil eleitores para cima. Como nós temos aí quase 133 mil eleitores, não tem como, não existe essa possibilidade. Teresópolis vai escolher o prefeito dela no dia 6 de outubro. Vai escolher o prefeito. O Gilberto botou ali 132 mil e tantos eleitores. 969 eleitores. 132.969 eleitores. Para chegar a 200 ainda falta um tempinho ainda. Falta muito.
Ainda mais com o IBGE falando que são 65 mil habitantes. Aí que vai demorar mais. E daqui a pouco faz outra pesquisa e o IBGE diminui mais ainda a população. Então, não temos segundo a população turno em estimada Teresópolis. aí. Deixa eu ler aqui que o Gilberto botou, está aí na sua tela. População do último censo, 165.123 pessoas. A população estimada para 2024 daria 176.692 pessoas. Numa densidade demográfica, daria 213, quase 214 habitantes por quilômetro quadrado. Mas esse número é muito furado, muito furado. Tá? Isso aí é um outro debate, gente, porque conforme você diminui a população do município, quanto menos habitantes você tiver, menos verbas você recebe, menos dinheiro você recebe do governo federal. Tá? Sim, exatamente, isso aí acontece. Porque aí você está dentro de um outro patamar, que aí você tem um percentual menor para a saúde, para a educação, né? Então isso tudo interfere. E como hoje o presidente do IBGE, aí vai entrar um lado meu cruel, como hoje o presidente do IBGE é petista, é do PT, tá? Isso eu posso até entender que diminuíram, eles querem diminuir o número de habitantes, que tem uma diferença de 11% no país inteiro. Porque diminuindo o número de habitantes, diminui o número de recursos que o governo federal tem que passar. Mas aí é outra discussão e outro papo. Bom, agora, Ricardo, a importância do voto. Sim. Voto é importantíssimo você ir lá e votar. Você vai escolher, e isso é importantíssimo a gente saber, você vai escolher quem vai governar para você. Você vai escolher quem vai arrumar a cidade para você que você tenha uma cidade melhor, para que você possa se desenvolver melhor, para que você tenha emprego. Isso tudo as pessoas vão deixando de lado, porque acham assim, todo político é igual. Não é. A prova que não é que tem cidade que está funcionando bem, tem cidade que não está. Essa é a prova. Não é por conta de ter mais recursos ou não ter, é porque às vezes você teve bons governos numa cidade que fez com que hoje realmente ela tivesse mais recursos, com que ela tivesse uma arrecadação melhor, com que ela tivesse mais gente trabalhando. Isso tudo porque aquela população, de uma certa forma, soube escolher bons políticos que fizeram a diferença. Enquanto nós não fizermos isso, a nossa cidade não vai se desenvolver. Então, a gente precisa, no dia 6 de outubro, votar. Não tem como. E saber escolher. Mesmo que você seja cristão. Mesmo que você seja cristão, exatamente. Porque tem muita gente que acha que a igreja não pode entrar em política. Aliás, a igreja batista, quando ela começou lá no século retrasado, nos Estados Unidos, ela separou a igreja do Estado. Sim, exatamente. A ideia era essa, separar a igreja do Estado. Mas assim, a ideia, né, eu sou batista e tudo, e a ideia de separar, na verdade, qual era essa ideia? A ideia é o seguinte, eu não posso, com a igreja, determinar o que se tem que fazer, né? E dizer assim, essa pessoa está aqui porque ela foi escolhida por Deus e ponto final. Essa era a grande discussão. Mas não que ela não pudesse participar da política, né? E a prova disso é que no próprio Estados Unidos você tem uma influência muito grande dos batistas dentro da política norte-americana, né? Hoje menos, porque a igreja tem passado, as igrejas históricas, de modo geral, nos Estados Unidos, elas têm passado por uma crise muito grande, mas você tinha uma influência muito grande, não só dos batistas, mas das igrejas históricas, de modo geral, na política em si. A grande diferença é que o que o batista ele sempre prezou foi o seguinte, no altar eu só vou falar de Jesus Cristo, fora dele nada impede que eu participe da política. Só que com o tempo, e com essa questão de que político é corrupto, que é muito a imagem que se passa, e que eu acho errada, tá? Eu acho errada essa imagem, porque você tem muito político sério, e quando você coloca, né, na mentalidade que o político ele é corrupto, e todo mundo pensa assim, todo político é corrupto, na verdade o corrupto é que se beneficia, as pessoas não percebem isso. Exatamente, Ele se beneficia, porque ele botou todo mundo no mesmo grau. Só que ele, por ser corrupto, ele tem muito dinheiro para botar na campanha. Então ele bota todo mundo no mesmo patamar dele, todo mundo é corrupto, e eu vou ter muito dinheiro para fazer campanha. E aí ele consegue ganhar a eleição, e aquele que na verdade não era, aquele que trabalhou, aquele que é um cara sério, aquele que vem de uma história séria, ele acaba sendo prejudicado com isso, e a gente acaba sendo prejudicado com isso, né? Mas, assim, o que aconteceu muito foi isso. E aí, por conta disso, passou né, os evangélicos, de modo geral, a ter uma ojeriza da política. Não vou me envolver com isso, não tem nada a ver com isso. E isso é muito ruim, porque tem princípios que eles poderiam ter utilizado, tem princípios que eles poderiam ter colocado,
né? E não digo de candidato específico, mas princípios em si que eles poderiam ter lutado para que hoje a gente não vivesse o que a gente está vivendo no mundo inteiro, né? Para que hoje a gente não vivesse essa distância muito grande. Agora está se acordando para isso, mas aí é um processo bem demorado, né? E ainda com muita resistência em relação a isso. Inclusive a perseguição religiosa. Sim. Se você for botar aí Nicarágua, Guatemala, Cuba, Venezuela, Rússia, China, a perseguição religiosa é uma coisa absurda. Nossa, sim, exatamente. que na Nicarágua e na Guatemala é um negócio, nossa, negócio terrível. E é tudo que eles querem, né? A gente já conversou sobre isso aqui uma outra vez, e há muito essa questão. Quando eu tenho, né, o ser humano, ele é espiritual, não tem como, ele vai para algum lado. Ainda que ele seja ateu, ele não vai acreditar, mas ele acredita em alguma coisa. Sim. Né? Ele nasceu com isso. É da natureza do ser humano acreditar em alguma coisa, acreditar em alguém e tudo mais. E aí, quando você consegue tirar isso da população, aquele que está no poder, ele consegue fazer o que ele quer. Por isso que você vê nas ditaduras eles conseguindo acabar com todas as igrejas e eles fazendo de tudo para acabar. Porque quando a igreja começa a dizer assim, o meu líder não é aquele que está no governo, mas o meu líder, né, para os cristãos, de modo geral, o meu líder é Jesus Cristo, aí a história começa a mudar. Porque quando aquele cara está fazendo o que não é o que Jesus Cristo faria, a população começa a se voltar contra. Então, nas ditaduras, de um modo geral, eu tenho que acabar com a religião, porque, na verdade, a religião que é a religião do líder. Ele é que é o Deus nessa história. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para que no Brasil isso não aconteça no futuro. A gente tem um caso, é que as pessoas não lembram mais e as pessoas não acompanham história. A gente tem um caso ainda acontecendo, que é o caso do Tibete, a invasão do Tibete pela China. O Tibete é um país, as pessoas nem conhecem, nem sabem aí, principalmente os mais novos. O Tibete é um país que não tem nada. Ele fica na região muito alta, ali no próximo à China, né? E é uma região de difícil acesso, e ali vivia o povo tibetano. E eles acreditam sim em Deus, mas de uma maneira um pouco diferente. E a religião do Tibete, o líder deles, que ainda ele não mora no Tibete agora, acho que ele está na Índia. Agora me fugiu o nome dele. Me fugiu o nome dele. Então, há uns anos atrás, aquilo ameaçava, porque eles acreditavam naquele líder espiritual, né? Então a China invadiu o Tibete e continua até hoje lá dentro, né? Quem manda são eles, porque a religião ameaçava o poder da China. Exatamente, E acontece isso, quando você entra, né, historicamente você vai ver, conversando com o historiador, ele vai mostrar muito isso. Né? Quando um líder que quer, né, a ditadura, ele quer passar a ser um líder eterno naquele povo, como na China, isso acontece, Coreia do Norte, Cuba e daí por diante, eu tenho que acabar com a religião. Porque, na verdade, como o ser humano ele tem essa natureza, se eu não acabar com a religião, ele vai procurar. É uma ameaça. É uma ameaça, vai ser sempre essa ameaça. Então, eu tenho que destruir essa ameaça. Eu acabo com a religião, eu dificulto uma boa educação, isso tudo faz parte de ameaças para tirá-lo do poder. Então, ele vai fazer de tudo para não permitir que isso aconteça. Lembrei agora, tem um filme aí, esse filme ainda tem com Brad Pitt, 7 anos no Tibete. Muito bom. Esse filme é interessante. 2 vezes, é muito bom, interessantíssimo. Me lembrei desse filme agora, né? 7 anos no Tibete. Então, ele ali mostra realmente, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o que a China fez, né? Matou gente a beça. Bom, alguma coisa que a gente tenha que lembrar mais, Ricardo, para esse período agora? Para essa questão de escolher vereadores, né, por exemplo, que é a questão do quociente eleitoral, que é algo extremamente complicado. Porque as pessoas não entendem. Né? Se a gente tem gente que acha que vai ter segundo turno aqui, então imagina essa questão do quociente eleitoral. Mas tentando trazer aí de uma forma um pouco mais simples para você, é o seguinte: você tem um candidato ali de um partido X, né? E aí, naquele partido, você tem 20 candidatos a vereador. Né? Aqui em Teresópolis, você tem 21 cadeiras, você pode ter 21 candidatos, cada partido. E aí você tem um amigo seu naquele partido que é seu amigo, você acha que ele vai ser um bom vereador e tudo mais, você vai votar nele. O que é o quociente eleitoral, na verdade? Você vai pegar todos esses eleitores de Teresópolis, vamos supor que você tenha 100 mil eleitores que votaram, né, e votos válidos, 100 mil votos válidos em Teresópolis no dia 6 de outubro. Desses 100 mil, para vereador,
Tá? E votos válidos, que eu digo, é voto válido para vereador e voto válido para prefeito, são diferentes. Você pode ter 100 mil para prefeito e 80 mil para vereadores. Se tiveram 80 mil votos em algum vereador em Teresópolis, você vai pegar isso e vai dividir pelo número de cadeiras na Câmara de Vereadores, que serão 21 cadeiras. E aí, você vai somar, vamos pegar o partido X. Você precisaria ter 5 mil votos para ter uma cadeira do partido na Câmara de Vereadores. Você vai somar, aquele partido X teve 10 mil votos. Ele vai ter direito a 2 cadeiras. Quem vai ocupar essas 2 cadeiras? Os 2 primeiros, os 2 mais votados dentro daquele partido. Então, às vezes, você vai votar no seu amigo achando que, não, eu estou ajudando ele. Na verdade, ele não vai ser candidato, ele não vai ser vereador. Ele vai ter 200 votos, 300 votos, 400 votos, só que esses 300, 400 votos vão eleger alguém... Vão se somar quase 5 mil para eleger exatamente, para eleger um. E, às vezes, naquele partido do seu amigo, você tem um cara que tem vai ter 1.000 votos, vamos botar assim, e é um cara que você jamais votaria nele, jamais. Mas você votou nele sem saber, porque você votou no seu amigo que vai ter 200, 300 votos e que vai eleger aquele que você jamais daria voto para ele. Então tem que tomar muito cuidado. Em cada partido ou federação, você tem um número para eleger o primeiro. Para eleger o primeiro, exatamente. O segundo, eleger o terceiro, né? E aí o mais votado dentro do partido é que vai ocupar a vaga, e não o que você votou ali. O Gilberto botou para a gente ali o que é o quociente eleitoral. Coeficiente eleitoral, né? E aí, mas é difícil entender. É difícil entender. Até para a gente que lida com isso é mais complicado, né? Porque aí é uma estratégia que você tem que fazer para analisar. Mas, assim, o que eu te aconselharia? Você está querendo votar num candidato? Não está vendo muita campanha dele, nada disso. Mas vai lá no Divulga Cand, que é um site da Justiça Eleitoral, e pede para puxar todos os candidatos a vereador daquele partido do candidato que você quer votar. E vai ver. Se são candidatos que, mal ou bem, realmente condizem com o que você acredita e tal, não tem problema nenhum você votar. Agora, se às vezes tem alguém ali que você está vendo que está com muita campanha, que pode realmente ter muito voto, tudo isso, mas é alguém que você de maneira nenhuma quer que ele seja vereador, pense de novo no seu voto. Sim. Porque pode ser que você esteja votando nele sem nem imaginar. Exatamente assim, gente. Isso é complicado de entender. Isso aí eu entendo que é complicado. Eu sou extremamente crítico dessa forma eu também, rapaz. De escolher. Poderia ser diferente. Tem gente que fala assim, tem que ser os 21 mais votados. É um caminho. É um caminho, Tá? É um caminho. Você pegar os 21 mais votados, os primeiros 21, os mais votados, são esses os vereadores. Talvez esse fosse o caminho mais justo. Caminho. Pois é. Existe uma ideia também de você, em alguns países isso acontece, você divide a cidade em partes, né? Então, cada núcleo ali vai ter um candidato, e o mais votado daquele núcleo vai ser escolhido. Aqui tentaram fazer isso, mas não conseguiram, e se fizesse da forma que iam fazer, ia ser terrível. Né? Mas alguns países fazem isso. Alguns estados, nos Estados Unidos, eles agem dessa forma. Você divide a cidade ali em alguns condados, e o mais votado ali vai ser eleito. Aí, além disso, você tem um percentual que é escolhido pelos partidos. Né? Isso tudo para dar a ideia. Né? A ideia é até muito bonita, a ideia do quociente eleitoral, que é o seguinte, você vai dar ao partido o voto. E o partido tem uma ideologia em que você está trabalhando junto. Então, aquele candidato que foi menos votado, ele faz parte daquela ideologia. Então, ele sabe que ele vai perder, né? Mas ele está ajudando o partido a escolher um candidato. Mas isso, na teoria, é lindo. Na prática, não é assim que acontece. Até porque, muitas vezes, o candidato é eleito e, logo depois, ele cai fora do partido. O partido só foi usado para ele conseguir a eleição. Não é à toa que, se você for pegar os vereadores que estão hoje, a maioria não estão no mesmo partido que foram eleitos 4 anos atrás. Entendeu? Porque não tem ideologia nenhuma nisso. Verdade. Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço. E a semana que vem a gente vai comentar o que aconteceu. Os resultados aí. Né? Vamos ver se vão ter surpresas, se não vão. Acredito que tenha, mas... Não, vão ter surpresas. Vão ter surpresas aqui. São 21 vereadores, 372 candidatos para 21 vagas. Que luta, hein, gente? Que luta. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, Hélio. Obrigado por todo mundo. Gente, vou pro comercial, a gente volta já. Tem notícias pra caramba até meio-dia, ao vivo e a cores. Tchau. A gente volta já.